Estamos todos felizes por estar na casa de Deus. Hoje é sábado, é o dia de Deus, e estamos aqui para partilhar conhecimento que a Bíblia nos dá. Algumas informações práticas. Se alguém quiser intervir, o que eu, de forma muito clara, solicito que o façam, que manifestem e que espero que o micro chegue ao pé, por uma razão muito simples. Quem está fora daqui, quem está em casa, a seguir-nos pela net, não consegue ouvir rigorosamente nada. E seria bom que participassem também da conversa que possa haver entre nós. Espero que tenham tido a oportunidade de estudar a lição. Se eventualmente alguém não tem questionário, tem vários meios para o obter, ou através da nossa livraria, ou através da net, pode ter acesso à publicadora Servir e baixar o questionário e estudar pelas vias habituais, iPhones, ou como dizer, os smartphones, computadores, seja o que for, tablets e por aí fora, há essa possibilidade. Portanto, é só uma questão de obter o questionário. Desde já um alerta, e gostei muito da introdução que foi feita agora na Escola Sabatina, o realçar desta questão da mordomia. Mordomia é um assunto delicado, eventualmente complicado, se nós quisermos ser todos franceses. Porquê? Porque os franceses dizem, por que simplificar se é tão simples complicar? Mas, essencialmente, deixemos que a palavra de Deus fale e que nos ensine, que esse é o objetivo da Escola Sabatina, é aprender, por isso é uma escola. Desafio todos a estudarem diariamente a lição. Antes de recapitular, eu gostaria que fizéssemos uma curta oração para pedir a presença do Espírito Santo e que abra o nosso entendimento e que possamos essencialmente perceber a mensagem que tem para nós hoje. Eterno Pai, nosso Deus, te pedimos que sejas o nosso instrutor e ao mesmo tempo que tu nos abras o nosso entendimento como alunos e que esta escola seja mais um meio de podermos aprender um pouco do que é o teu amor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema central é mordomia. Tive a curiosidade de entrar num senhor, investigar no conhecimento de um senhor que é conhecido, o senhor Dr. Google. Já ouviram falar? Ele sabe tudo. Tudo sobre muitas coisas. E digitei a palavra dicionário. Quando vi o número de possibilidades, já não me recordo quantos milhões eram. Olha, foi logo no primeiro que eu vi, pumba, cliquei aí para ver. E ele solicitava que palavra deseja investigar. E eu pus mordomia. E vieram apenas duas definições que me resumiram a lição e se calhar que resumem o trimestre todo. A primeira definição, gostei da primeira, da ordem com que foram apresentadas. Mordomia, cargo ou ofício de mordomo. Ei, gostei. Esta era a primeira definição. A segunda, regalia ou privilégio obtido sem trabalho ou esforço. E pensei, esta é que me convém. E vi nesta definição, nestas duas definições, o resumo da lição. Mas antes de entrarmos no tema próprio da lição, que é materialismo, que é ligeiramente diferente do que é só a mordomia, não posso deixar de ler uma frase que me parece que não foi lida da introdução. Era impossível ler tudo, mas é um desafio, que leiam todo o texto em casa. Vivermos a vida de mordomo envolve a nossa atitude, a nossa conversão, o nosso compromisso, a nossa autodisciplina e muito mais. Isto é mordomia. Como eu vos disse, gostei muito da primeira definição, cargo ou ofício do mordomo. Afinal, sou mordomo de quê?
Portanto, nesta questão da mordomia, eu sou chamado a ser mordomo. Mordomo de quê? Gostava que lêssemos um texto em 1 de Crónicas 29, 14. Eu vou solicitar a vossa colaboração. E para que haja uma certa interação, quem encontrar, ponha o dedo no ar. Lembra-se na escola como era? Quem encontrar, põe o dedo no ar. Pus tantas vezes o dedo no ar e muitas vezes não falei. Quem encontrar, por favor, ponha o dedo no ar simplesmente para ter o microfone, está bem? Para podermos ver este texto, sobretudo a última parte da 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Ninguém encontrou. Olha, Paulo, faz favor. Em cima é mais difícil, pois é. Mas está ali, está aquele nosso irmão ali. Os nomes não me peçam para dizer, por favor. Faz favor. Oração de Davi, o capítulo e o 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. Quanto é que vem de ti? Então o que é meu? Vocês sabem qual é a melhor definição do nada? Se calhar já vos disse. Um colega meu de liceu, que ele era muito à frente de toda a gente, mas era um indivíduo que de vez em quando entrava no seu próprio mundo. Só para termos uma ideia, eu tive uma professora de matemática que fazia 6 testes diferentes no mesmo teste, para a mesma sala. Ou seja, todos nós tínhamos um teste diferente, não havia ninguém que tinha um teste igual. Copiar, meu amigo, não há hipótese, porque o teste do outro não é igual ao meu. E esse nosso colega, que se chamava João Miguel, chamava porque já faleceu, é só um pequeno pormenor, fazia os 6 testes enquanto nós fazíamos um, e tirava 20 nos 6. Portanto, estão a ver o tipo de cabeça que era aquele jovem. E um dia, numa aula de filosofia, no antigo 7º ano, no atual 12º, ele estava no seu mundo. E o professor perguntou, João Miguel, o que é que estás a pensar? E ele acordou e disse, em nada, Sr. Professor. Doutor, então define lá o nada. E agora? O que é o nada? Alguém me define o nada? Toda a gente sabe o que é. Agora definir. E ele disse, parou um bocadinho e disse, é uma faca sem cabo cuja lâmina se perdeu. O que é que ficou? Pronto. E fiquei com essa definição do nada e utilizo-a sempre. Esta é a definição do nada. Mas aqui o texto não diz que é nada. Diz exatamente o inverso. O que é o inverso? É tudo. Então o que é meu? Nada. E é baseado nisto que nós vamos estudar então o materialismo. É baseado nisto que nós temos que pensar na questão do materialismo. E a lição tem como texto a influência do materialismo. Alguém já alguma vez foi influenciado por uma publicidade? Quantas vezes nós somos influenciados pela publicidade? Quantas vezes nós não vamos comprar alguma coisa que depois disse, mas isto afinal serve para quê? Nunca vos aconteceu isso? Comprar algo e uso uma vez. E ponto final, nunca mais vou mexer naquilo. Nunca mais uso. Serviu para quê? O que é que está na base do materialismo? O que é que poderá estar na base do materialismo? Já vamos ao verso áureo. É isso mesmo. O egocentrismo. Vocês acham que o dinheiro é mau? Ponha o dedo no ar. Quem quiser responder. É verdade. O apóstolo Paulo dá um texto muito interessante em 1 de Timóteo, capítulo 4, se não me engano, e versículo
Vocês sabem que são brancas? Além dos cabelos, é mais qualquer coisa. Capítulo 6, versículo 10. Dá uma definição muito interessante. 1 Timóteo 6, 10. Eu vou ler dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E continua: e alguns nesta cobiça, e cobiça poderíamos também traduzir por ganância, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O dinheiro é mau? Não. Um rico é necessariamente mau? Não. Deus condena a riqueza? Não. Mas o amor ao dinheiro, esta ganância, sim. Isso é diferente. É pôr como prioridade. Pôr como único objetivo. É pôr como único alvo na vida. Isso sim. Porque desvia-nos daquilo que é a nossa prioridade. Sabem qual foi a prioridade de Deus com o homem? O único objetivo de Deus, quando o homem pecou, qual foi? Resgatar. Resgatar. E esse resgate de Deus em relação a cada um de nós levou à sua morte, ao seu sacrifício por nós. Portanto, não amou a ambição, mas amou o homem, o ser humano. Sim. Paulo. Pegando um bocadinho na pergunta que fizeste há bocadinho, e que tem que ver com o que é a mordomia, ia talvez tentar só adicionar alguma coisa em relação ao conceito de mordomo. O mordomo não é um dono. Aliás, como disseste, não temos nada. Tudo o que temos é de Deus, não é? O mordomo é um gestor. E, portanto, tem como função, tem como responsabilidade saber gerir os bens que lhe estão entregues. Bens não exclusivamente materiais. A riqueza, quando alguém é rico, não é sua. Tem de a gerir. Mas também os outros dons, as outras capacidades que Deus põe à disposição dos seres humanos. E o que é curioso, para ligar a esta última parte que estavas a desenvolver, é que Deus entregou estas responsabilidades, inclusivamente àqueles que caíram. Porque quando Adão e Eva caíram, Deus não lhes retirou a responsabilidade de continuarem a ser mordomos. Embora noutras condições, mas continuaram a ser mordomos. E isso é uma lição para cada um de nós. Obrigado. Obrigado. E é exatamente este o ponto principal, porque esta lição, vou-vos dizer já, parece muito complicada nós passarmos em 40 minutos ou 35 minutos. Muito complicado. Não há um só texto bíblico que foi apresentado que não seja relevante ler-se e estudar-se. Não há um só. Infelizmente não temos tempo para isso. Desafio para quem não estudou a lição a fazê-lo, nem que seja numa tarde, em algumas horas, a ver esta lição, e quem estudou a meditar naquilo que nós pudemos aprender. Infelizmente não temos tempo. E é impossível a gente passar por cima dos dias um a um. Na parte do domingo fala na questão do Deus deste mundo. Qual é o Deus deste mundo? É exatamente esta ganância, esta vontade de ter mais, de acumular, de querer para si, de olhar para si próprio, não estar a olhar para aquilo que é o mundo em geral, que é aquilo que é quem está à minha volta. Eu olho para quem? Para mim. O egocentrismo. Ok? É engraçado que em 1 João, o apóstolo João diz que tudo passa, tudo desaparece. Jesus diz em Lucas, no capítulo 14, que nós temos que gerir, ser mordomos,
como dizia o nosso irmão Emanuel ainda agora. Nós somos gestores daquilo que Deus nos confia. E vão-nos pedir contas, como foi lido na parte introdutória da nossa lição. E um dia vamos dizer se fomos ou não bons gestores daquilo que nos foi dado. Não apenas, como foi dito, a questão do dinheiro. Há pouco na classe de moderadores falava num cómico, agora lembrei-me do nome dele. Woody Allen diz que nós temos que trabalhar 8 horas e dormir 8 horas, mas não as mesmas. Ou seja, temos que gerir o nosso tempo. Isso também é mordomia. Quando ultrapassamos aquilo que são os nossos limites, mais cedo ou mais tarde pagamos. Tivemos uma semana, a minha esposa e eu, bastante difícil de gerir esta questão do tempo. Bastante difícil de gerir o tempo. E ontem estávamos a fazer um pequeno balanço e vimos que nenhuma noite conseguimos dormir e ir para a cama antes de 00:30. O que é que acontecia ontem? Está na hora de dormir. Estamos rebentados. Natural. Consequência de má gestão. Fui mau mordomo. Até aqui. Estão a ver que esta questão da mordomia é muito mais abrangente do que nós pensamos. Não é apenas o dinheiro, mas é também o dinheiro. Ok? Gostava de ler um texto retirado do livro Educação e gostava que nós meditássemos rapidamente para ver se isto foi só no tempo em que a irmã White escreveu ou se eventualmente poderá ser real hoje. Ela escreveu, quando Cristo veio à Terra, estamos a falar do tempo de Jesus, portanto há cerca de 2000 anos atrás, a humanidade parecia estar rapidamente a atingir o seu ponto mais degradante. Há 2000 anos atrás? Então estamos melhores hoje. Os próprios fundamentos da sociedade estavam minados. Hoje não. A vida tornara-se falsa e artificial. Hoje? Não creio. Por todo o mundo, todos os sistemas de religião estavam a perder o seu poder sobre a mente e a alma. Hoje não. Desgostosos com as fábulas e falsidades e procurando abafar o pensamento, os homens volviam à incredulidade e ao materialismo. Hoje não, felizmente. Deixando de contar com a eternidade, viviam para o presente. Qual é a diferença entre o que foi escrito do tempo de Jesus e de 2018? Se calhar pior. Se calhar pior. Então onde é que está o mal? De onde é que ele vem? A parte de segunda-feira dá-nos alguma resposta. Alguma. Conhecem todos aquela parábola de Jesus, que Jesus contou, de um indivíduo que era um grande produtor, um grande empresário, um indivíduo que investiu alguma coisa e teve um retorno brutal. E então olhou para aquilo que ele tinha investido, isto rendeu brutalmente muito. Agora não tenho onde guardar tudo isto que eu recebi de volta, não tenho onde guardar. Olha, vou destruir estes armazéns e vou construir uns maiores e vou guardar isto tudo. E depois, olha, senta-te ao sol, à sombra da bananeira, como nós costumamos a dizer, e goza a vida. Porque rico sou e de nada tenho falta. Conhecem essa parábola? E Jesus acrescenta, insensato. O que é uma pessoa insensata? O que é o senso? Portanto, insensato é negativo, não existe senso. E o que é o senso? Vocês sabem que o senso é das poucas coisas que nos distinguem dos animais. É o que nos faz raciocinar e depois tomar decisões consoante aquilo que nos rodeia. Isto é o senso. O que é que nós somos quando ambicionamos mais, quando, como o meu pai dizia, tens os olhos maiores que a barriga. Hoje é difícil. A barriga é muito maior que os olhos. Conhece essa expressão? Tens os olhos maior que a barriga. O que é isto? Ambição desmedida.
O que é que isso leva? Leva a querer mais do que aquilo que realmente nós necessitamos. Em que sentido? Todo o sentido. Tudo. E a partir desse momento deixo de ser um gestor à medida, um mordomo como Deus quer. Quero mais do que posso e do que devo. E isto é ganância. Isto é ganância. O texto de Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21, não vamos ler, mas desafio-vos a ler. Fala-nos de algo muito importante. O estabelecer prioridades. Vocês sabem qual é a minha grande prioridade, a nossa grande prioridade? Eu digo a nossa, a minha esposa e eu, não é? Antigamente, mandávamos nós. Depois chegaram dois seres mais pequeninos, começaram elas a mandar. Depois elas foram-se embora, começámos a mandar nós outra vez. Agora surgem outros 2 seres mais pequeninos, quem é que manda? São eles. Portanto, este estabelecer de prioridades, estão a perceber o que eu quero dizer? Desde que vieram os netos, meu irmão, vais ver isso daqui por uns tempos. Eles é que mandam. Este estabelecimento de prioridades é importante na nossa vida, em tudo. Em tudo. Em tudo. Até na gestão do nosso tempo. A questão das prioridades. A gestão de tudo quanto nós temos. Eu recordo-me, eu vou usar muito a minha vida também. Eu recordo-me do meu pai, uma vez quando cheguei ao pé dele, disse assim, estou a precisar de comprar umas botas. Então já gastaste as outras? O que é que eu posso dizer? Não as gastei, tenho que as usar, não é? O meu pai era muito disto, era muito pão, queijo, como nós dizemos. Por vezes, também nesta gestão, nós podemos cometer excessos e não ser mordomos. Também deste lado, podemos cometer excessos. Estão a ver a abrangência da questão da mordomia? Não há hipótese de micro aí em cima, pois não? Só um segundo. Pois, nós esquecemos que a nossa igreja tem 2 setores, o do resto de chão e o do primeiro andar. Não, o do piso maior e da galeria. Tá? Há sempre solução. Desculpe, talvez não seja oportuno o tempo que fiz perder, mas olha, eu queria só chamar a atenção por um pormenor que me parece importante. O tema geral do trimestre, de facto, é a mordomia. E, portanto, introduziste o tema da mordomia muito bem, que é importante que nós fiquemos esclarecidos quanto ao tema das lições do trimestre. Contudo, eu queria chamar a atenção que o tema da lição desta semana é especificamente sobre o materialismo. Sim. E todos nós, quer queiramos, quer não, ou quer digamos ou não, somos de alguma maneira algo materialistas, infelizmente. Ou felizmente, porque se o materialismo faz parte da nossa vida, ou se os bens materiais fazem parte da nossa vida, nós temos que ter, de alguma maneira, algum sentimento de materialismo. No entanto, aquilo a que Jesus nos chama a atenção é o facto de nós sermos excessivamente materialistas e transformarmos a nossa vida numa obsessão para obter coisas materiais. E foi nessa base que Jesus disse
àquele homem que tu apresentaste agora como exemplo, onde é que eu vou pôr os meus bens? E Jesus disse, olha, tu não sabes que esta noite te pedirão a tua alma e aquilo que tens para quem será. Portanto, o mais importante da vida não é obter bens materiais, mas nós precisamos, de alguma maneira, de alguns bens materiais. E esses não são condenáveis. Precisamos fazer uma distinção entre aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Obrigado. Iríamos, e eu pretendo encaminhar-me exatamente para esse ponto que me parece, e muito bem, que é o ponto fulcral da nossa lição. E não é por acaso que se fala da questão do materialismo. A questão do materialismo é exatamente esta ambição para, e ir atrás desta tendência para. A questão da publicidade que gere um pouco este mundo. E reparem de que forma a publicidade nos atrai. Nunca com a verdade. É raro o produto que é bom necessitar de grande publicidade. É raro. Porque a melhor publicidade é a minha experiência. Dei-me bem com, então eu posso falar a outros que eventualmente me podem perguntar, olha lá, estás satisfeito com? Epá, perfeitamente. Então vou investir nisso. Porque a maior parte das publicidades são mais do que enganosas. Tudo começou um dia no céu. Conhecemos a história. Conhecemos os textos de Isaías e de Ezequiel. O que esteve na base do pecado? A ganância, a soberba, o orgulho, o olhar para mim, o eu. Vou ser superior, no mínimo igual, mas de preferência superior. E hoje continuamos com os mesmos princípios dentro de nós. Com a mesma ideia, porque o pecado continua presente em nós. Isto levou a que o mundo chegasse ao ponto em que nós estamos. Este querer mais do que devo levou a isso. E a nossa lição chama a atenção exatamente para isso. Ao facto de não querer a todo custo, sem qualquer, digamos, pensamento racional, sem senso, por isso se chama insensato, querer mais do que aquilo que posso e do que devo. E por vezes o querer mais leva não só a excessos em relação a mim, mas em relação aos outros também. Mas tem que haver uma solução para isto. Tem que haver uma solução que seja proposta para pelo menos mudarmos isto. Não pode ser assim sempre. Então temos que ir ao verso áureo. O tempo passa e hoje temos um culto particular, especial, então temos que acabar os nossos serviços a horas. Por isso é que eu dizia, temos muito pouco tempo para estudar uma lição tão profunda como esta. Verso áureo diz, não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer com isto? Atenção ao que vem de fora. O que é o mundo? É o que vem de fora. O mundo é o que está fora de mim. Não me posso conformar com aquilo que o mundo, o que se passa a meu lado, me possa eventualmente influenciar. Então, o que eu devo fazer? Ele continua, não ficou só por aqui. E diz, transformai-vos. O que é transformar? É mudar. Corrigir o que está errado. E esta correção vem de que forma? Vem de fora para dentro? Não. Vem de dentro para fora. É o meu eu que eu tenho que combater. O pior inimigo de mim, sabem quem é? Sou eu próprio. É o meu eu.
E é este o convite. Transformai-vos pela influência de quem? Do Espírito Santo. Ainda temos o Espírito Santo junto de nós. Deixemos que este Espírito nos influencie. Através da ação de Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo, aquilo que Ele me ensina, pode-me levar à transformação. Poderíamos nomear aqui milhares de pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito. De certeza. De certeza que nós poderíamos falar de muitas pessoas conhecidas nossas que foram transformadas pela ação do Espírito. São aqueles que se deixaram transformar de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. Para quem fuma, eu costumo sempre pôr a questão. Uma das primeiras perguntas que eu faço a quem fuma é se quer deixar de fumar. Normal, não é? A pessoa diz sim. E então eu pergunto sempre, porquê que fuma? Isto mexe sempre com qualquer um. Porquê que eu fumo? Muitas pessoas dizem, mas eu nunca pensei nisso. Então pense. Depois outra pergunta que ponho é sempre, alguém o obrigou a fumar? Conheço muito poucos que foram obrigados a fumar. É um ato voluntário. Vem de dentro para fora. Eu quero fumar, começo a fumar. O deixar de fumar tem que ser sempre voluntário também. Nesta questão da transformação, isto eu usei só como exemplo prático. Nesta questão da transformação, como diz o apóstolo Paulo, não pode vir de fora. Não é influência do mundo. É influência de quem? Do Espírito Santo. De dentro para fora. Vem uma transformação de dentro. E esta é a parte final da nossa lição. Há um texto também antes disso, na parte de quinta-feira, de 1 Timóteo, muito interessante, de Filipenses, aliás, Filipenses capítulo 2, versículo 3. E eu vou ler, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então quer dizer que eu tenho que me minimizar, eu não valho nada. Se eu perguntasse aos meus pais se eu valia alguma coisa, eles eram capazes de dizer, tu vales muito. Se perguntar a um outro que não me conheça, vales o quê? Olha, vales 100 quilos de pessoa. Ponto final. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. O apóstolo Paulo quer dizer, cuidado de olhar para si próprio e dizer, eu sou. Só há um que tem autoridade para dizer, eu sou. Jesus Cristo. Deus. É o único que tem autoridade. A transformação tem que vir de dentro para fora. E porquê? Os textos da parte de quinta-feira são lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Foi a parte da lição que mais me impressionou, num sentido que me ajuda a pensar muito. E se nós virmos, estes textos, todos eles começam com a palavra tu és a nação eleita, tu és um povo santo, tu és. Estão a ver como é que Deus nos vê? Eu sou a razão de ser da existência, da nossa existência. Eu sou a razão pela qual Jesus Cristo veio à Terra. Já pensámos nisto? Foi por mim. Deus valoriza-me no real valor. Mas atenção, não sou eu que tenho que me valorizar. Porque isso vai aumentar o meu ego. E não tenhamos dúvidas. O eu é a base do materialismo no sentido da ambição desmedida, do sacrificar tudo para atingir determinados objetivos que tudo vale para chegar a esse fim. Não é isso que Deus pede. Deus pede e diz, olha, e Deus diz-nos a cada um de nós, tu és a razão de eu ter vindo à Terra. A partir daqui tenho que pensar, afinal, se eu sou, vem de dentro para fora, então eu preciso fazer algo para me assemelhar a este que é o dono de tudo. E esta é a minha missão de mordomo. É a minha missão de querer fazer e deixar que Deus efetue em nós o querer e o efetuar, como diz o apóstolo Paulo.
É uma experiência dolorosa. Olha, Paulo. Temos que abdicar de muito. Temos de deixar o eu para que Cristo seja em mim. E é isso que Ele quer. Jesus não pede muito. Diz só, dá-me o quê? O meu coração. E se eu der o meu coração a Jesus, o que é que acontece? Quem é o primeiro beneficiado? Sou eu próprio. E depois os outros podem ver Cristo em mim. Este é o melhor método de evangelização que existe. Eras, mas agora és. Jesus nunca diz, Deus nunca diz, tu eras pecador. Jesus diz, estás salvo. És um salvo. Eu te salvei. Mas isso implica compromisso entre mim e o meu Deus. E é este o convite de Deus. Toma um compromisso comigo. E então passas a usufruir de tudo o que tenho para ti. Atenção, atenção à nossa ambição. É o princípio do nosso erro e do afastamento de Deus. Permita a Deus que cada um de nós possa, de uma forma sincera, entregar o nosso coração a Cristo. E já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.